Olá, meus irmãos, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel, do segundo trimestre de 2024. A nossa lição de hoje é a lição de número 13, cujo título é A Ordenança para Pregar o Evangelho. Irmãos, estamos hoje na nossa última lição do trimestre. Já no próximo trimestre nós vamos iniciar uma lição nova e eu gostaria muito, aqui desse momento final desse trimestre, agradecer e elogiar o Bispo Abne Ferreira. O Bispo Abne é o comentarista dessa lição, né? É o comentarista dessa revista e o fez com muita propriedade, uma lição, uma revista com muito ensinamento prático e que eu sinceramente gostei muito. Eu gosto muito dessa parte teológica que tem repercussão na prática. Então, parabéns, Bispo Abne. Eu coloquei aqui uma imagem do Bispo Abne orando por mim, lá em Madureira, me empossando no cargo de dirigente de congregação, Congregação Nova Cavalcante, congregação que eu tive o prazer de pastorear durante quase 2 anos. Para mim foi uma honra. E eu estou colocando essa imagenzinha aqui do Bispo Abbe, não porque eu imagino que ele vai ver esse vídeo, ele é muito ocupado, mas porque eu gostaria de honrar o bispo, não apenas por ter sido meu pastor, né, diretamente, tendo em vista que eu era dirigente de congregação, como também por ele ser um exemplo de homem dedicado no estudo da palavra do Senhor. Eu lembro de cultos de doutrina que ele ficava nos incentivando a ler a Bíblia. Ele falava, irmãos, eu não tenho tempo, eu sou muito ocupado, mas eu estou num período da minha vida que eu leio 40 capítulos da Bíblia por dia. Irmãos, quando ele falou aquilo, eu me assustei, eu me apavorei, eu falei, meu Deus, o homem ocupado desse jeito, rapaz, ele falou, não bebo, não como, não faço mais nada enquanto eu não acabar de ler. E aí leio. E eu fiquei assim de boca aberta, admirado. Realmente você consegue entender por que algumas pessoas estão onde estão, né, irmãos? E também era um grande prazer frequentar os cultos de doutrina que ele ministrava a palavra. Eram quase todos, ele faltava pouco. Só não ia quando não tinha compromisso mesmo. E quando ele estava, eu sabia que ia ter uma boa palavra. Quando ele não estava, aí tinha dúvida, né? Dependendo da pessoa que ia ministrar. Mas a gente sabe que quando o pastor está na igreja, o culto de doutrina é sempre é normalmente melhor, porque quem é pastor sabe que você sente muito mais liberdade para ajustar os parafusos onde eles precisam ser ajustados, né? Então, parabéns, Bispo Abne, pela essa revista. A próxima revista será a revista que fala sobre a relevância da igreja, sua essência e missão. É um estudo também de bastante teor prático, tá bom? Não é aquele estudo de eclesiologia no sentido mais teológico, mais abstrato, e sim voltado muito mais para a igreja na prática. O comentarista é o pastor Josué Rodrigues, pastor presidente lá de Vila Nova, em Goiás, bairro de Goiânia, né? Cidade de Goiânia, no estado de Goiás, melhor dizendo. E feitas essas apresentações, que serão renovadas na próxima lição, vamos iniciar a nossa lição de hoje. Está dividida em 3 tópicos, irmãos. Eu vou fazer a divisão aqui, basicamente, como está na revista, tendo em vista que a gente já pregou, já ensinou sobre esse assunto inúmeras vezes, né? E a gente poderia pegar uma matriz velha, reaproveitar. Isso de fato a gente faz, a gente copia e cola muita coisa, né? Até porque os textos não mudam. No entanto, a gente procura adequar dentro da estrutura de cada revista, com as ênfases que as revistas dão. Cada lição que fala sobre o ID fala de uma maneira um pouquinho diferente, muito embora a base seja a mesma. Tá? Então nós vamos aproveitar a base, que é comum, porém vamos aplicar da maneira como a revista está aplicando. Vamos agora avançar para o nosso texto de referência, que é a base da nossa lição de hoje, né? Se encontra lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16 a 20, onde está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aí eu pulei o 19, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, quer dizer, o Senhor atuou junto com eles, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Irmãos, esse é o texto. E aqui, irmãos, a gente tem vários destaques a serem feitos, né? Primeiro, que Jesus está subindo aos céus, ele dá a ordem principal para os seus discípulos. É tipo assim, quando Jacó estava perto de morrer, ele junta todos os herdeiros para abençoar a vida deles. É mais ou menos isso. Eu tô indo embora e eu preciso dizer para vocês aqui algo que vocês jamais poderão esquecer.
E aí, em todos os evangelhos, você vai encontrar uma ordenança de ide, certo? Você vai encontrar em Marcos, que é o pregar, você vai encontrar em Mateus, que é o discipular, você vai encontrar em Lucas, já em Atos, que é a continuação do evangelho de Lucas, né? Que é ser testemunha. E em João, ele diz claramente que está enviando os seus discípulos assim como o Pai o enviou. Então, Jesus ele deixa essa grande comissão para a sua igreja quando ele estava ascendendo aos céus. Irmãos, para a gente entender a importância do mandamento do ide, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que Jesus veio fazer na Terra, tá? Só que eu não vou falar exatamente disso agora, não. Deixa eu desenvolver isso aqui. Primeiro, o ide é uma ordem, depois por todo mundo. Eu vou falar sobre isso também, que não é só para perto, nem é só para longe. É tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, quanto em Samaria, até os confins da terra. Ou seja, tem que ser na mesma proporção. A igreja tem que se preocupar em pregar o evangelho em todos os lugares. A igreja não tem que primeiro pregar em Jerusalém e depois pregar em Samaria. Ela tem que pregar tanto em Jerusalém quanto em Samaria. Então isso acaba com aquela dicotomia que a gente ouve muito dentro das igrejas, das pessoas criticando quem fala muito de missões transculturais. Fala, o pessoal fica falando de África, tem aqui, ó, o bairro aqui do lado. Pessoal, claro, se você negligencia quem está à sua volta para querer pregar para os africanos, você está sendo negligente. Mas também, quem só prega para quem está à sua volta e negligencia os africanos, eu estou falando africano, mas poderia ser europeus, poderia ser asiáticos, pode ser pessoas de qualquer continente, tá? Quem negligencia um grupo para pregar para o outro está sendo negligente, porque é tanto quanto, tudo bem? Depois, pregai, aí a gente vai falar rapidamente da diferença do mandamento aqui em Marcos, para o discipular em Mateus, o testemunhar em Lucas, e acho que basicamente esses três, só para ficar claro, rapidamente essa diferença, que eu já explorei ela em outras lições no passado, então não vou fazer esse desenvolvimento, e depois o evangelho. Irmãos, para a gente pregar o evangelho, a gente tem que saber o que é o evangelho, certo? O que é o evangelho? A gente vai falar sobre isso hoje. O que é o evangelho? E aí vem, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Lá em João 3,16, ele diz, já está condenado. Será aqui é porque o evangelista está tendo em vista o julgamento final. Mas a sentença já está posta. Quem não for salvo já está condenado, tá bom? E daí vem a grande importância de a gente pregar o evangelho, porque pregar, irmãos, é tirar as pessoas da condenação. É livrar as pessoas da condenação. É livrar que essas pessoas fiquem eternamente distanciadas de Deus. Então existe um peso de responsabilidade nas nossas mãos. E ela será cobrada, conforme eu mencionarei daqui a pouco. E aí vem, estes sinais seguirão. Por que seguirão? Porque a pessoa está cumprindo o ID. Tá? Se a pessoa está indo, aqui ó, tá aqui o pregador, ele está indo. O que vai acontecer com os sinais? Os sinais vão segui-lo. Por que vão segui-lo? Porque ele está indo. Se ele tivesse parado, os sinais não seguem quem está parado. Então tem gente que quer viver o sobrenatural de Deus, quer ser usado em cura, em profecia, em dom de maravilhas. Ele quer ser muito usado, mas ele está parado. E a promessa não é para quem está parado, a promessa é para quem está indo, para quem está cumprindo o ID. Então quem está cumprindo o ID, saiba de uma coisa, estes sinais te seguirão. E quais são os sinais? Em primeiro lugar, em meu nome. Expulsarão demônios, falaram em outras línguas, pegarão em serpente, beberão bebida mortífera, expulsarão os demônios, por último aqui, que é curarão os enfermos, certo? Tudo isso vai acontecer em nome de Jesus. Então, primeiro destaque, ninguém faz nada em seu próprio nome. Aí o autor da revista fala que Moisés, quando ele estava saindo com o povo de ali perto das margens ali do Monte Sinai, o Senhor fala que enviaria um anjo com eles. Ele falou, não, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui, porque nós somos o povo que é chamado pelo seu nome. Quer dizer, Moisés, eu não estou guiando o povo no meu nome próprio, eu estou guiando no seu nome. Se é no seu nome, o Senhor tem que estar com a gente. Davi também, quando foi enfrentar Golias, não enfrentou Golias no seu próprio nome. Ele diz assim, você vem a mim com espada e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então a igreja, irmãos, ela anuncia em nome de Jesus. Tá? O nome de Jesus vai sempre na frente. Não é o nome de Maria, não é o nome de José, não é o nome de Tiago, de João, é o nome de Jesus. E aí, no nome de Jesus, estes sinais nos seguem, que são todos esses daqui que eu não vou mencionar, não vou tratar. E é interessante, por que os sinais nos seguem? Porque o Senhor coopera com a missão. Irmãos, a missão de salvar é de Jesus. Quando a gente começa a pregar o evangelho, a gente está sendo participante da missão de Jesus. E como a gente está sendo participante da missão dele, ele coopera conosco.
ele coopera conosco. E ao cooperar conosco, ele coopera da seguinte maneira, confirmando a palavra através dos sinais que nos seguem. Então, Jesus coopera conosco, confirmando a palavra com os sinais. Então, quer ver sinal? Vai, certo? Quer viver o sobrenatural? Cumpre o ID. E é interessante, irmãos, as maiores experiências que eu tive com Deus foi cumprindo o ID. Eu fui e durante a caminhada eu tive muitas experiências com Deus fazendo a obra de Deus. Sem fazer a obra de Deus, tive muito poucas, tá? Quase todas as grandes experiências que eu tive com Deus foi fazendo a obra de Deus. Então, vá para que os sinais te sigam. E aí, como eu disse, essa missão de salvar é de Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio salvar, Jesus veio buscar. Paulo também fala isso, esta palavra é fiel e digna de toda salvação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E aí, meus queridos, como Jesus executou essa missão? Ele executou, se você vê o que Jesus fez na terra, ele ensinou e pregou, certo? E depois ele morreu e ressuscitou. Mas estando na terra, ele levou essa missão a cabo ensinando, que você pode associar ao discipulado, que gera transformação, e pregando, que gera fé. Paulo fala sobre isso. Como ouvirão senão a quem pregue? A fé vem pelo ouvir pela palavra, mas como ouvirão senão a quem pregue? Então, a fé, o querigma, a proclamação, ou melhor dizendo, a pregação, que é a fé, o querigma, ela gera fé. Já o ensino, Romanos 12, 2 fala muito claramente sobre isso. Não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não adotem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a gente é transformado na medida que a gente tem contato com o ensino da palavra. Então o ensino ele ocorre principalmente dentro do discipulado e foi o que Jesus fez com os seus discípulos. Ele ensinava também publicamente, mas o alvo principal era os seus discípulos, tá bom? Então a pregação é diferente do ensino. Pregação gera fé, ensino gera transformação. Jesus curava também, fazia outras maravilhas, mas se você lê os evangelhos, você vai ver que ele sempre estava ensinando e pregando, tá? Quando você lê Atos, você vai ver que os discípulos andavam também ensinando e pregando. Então é importante fazer essas duas coisas. Pregação gera fé, ensino gera transformação. E onde que Jesus pregava? Só em Jerusalém? Só em Cafarnaum? Só em Betsaida? Só ali no entorno do Mar da Galileia? Não, ele pregava em todas as cidades e aldeias, ele ia nos lugarejos menores, ele ia em todos os lugares, Jesus não ficava parado. E é isso que ele quer da sua igreja, que a sua igreja não fique parada. Então ele não ficava parado num lugar só. Qual é a tendência da gente hoje? A gente evangeliza num lugar, se a obra prospera ali, a gente já faz uma igrejinha e já quer ficar por ali mesmo. Igual a Torre de Babel, quer que chegue até os céus e estacionar, não quer expandir, não quer povoar a terra. Irmãos, essa não é a vontade de Deus para a nossa vida, tá? A obra de Jesus é executada indo para todos os lugares, não é fundei aqui uma boa igreja e vou permanecer aqui. Se você vê a história dos discípulos, dos apóstolos, todos eles saíram de Jerusalém para atuar em outros lugares. Você vê Paulo fundava uma grande igreja num lugar, depois ia para outro, fundava outra igreja, depois ia para outro. A tendência, infelizmente, no nosso tempo é o contrário, né? É os nossos líderes ficarem estacionados nas igrejas mais prósperas, nas igrejas matriz, e ficar por ali bem confortável, né? Na época de Jesus e dos apóstolos, não. Eles iam, eles caminhavam, eles não ficavam estacionados. Mas isso não é um fenômeno do nosso tempo não, tá, irmãos? Logo no segundo século, terceiro século, isso já começou a acontecer ali com a figura dos bispos. Então, continuando, nós temos aqui que Jesus não ficou parado. Ele ia nas aldeias, ia nos campos, ele ia e vinha pregando, tá bom? Também anunciava em outras cidades, quando ele prosperava num lugar, ele não parava ali, ele já ia para outra. E aqui, irmão, essa crítica que eu fiz aos nossos líderes não é uma crítica diretamente aos líderes, nossos líderes, não da Assembleia de Deus, mas de todas as denominações, porque todas são assim, tá? Todas são assim. As pessoas mais maduras no Novo Testamento saíam para fundar novas igrejas. As pessoas mais maduras no nosso tempo, elas ficam estacionadas. As que tinham mais condições de iniciar novas obras, elas costumam ficar estacionadas. E acham até que é uma questão de honra ficar num lugar, tendo em vista que já ralaram muito, já fizeram muito. Então é uma questão de honra ficar num lugar mais confortável. E quando a gente olha a vida de Jesus e dos apóstolos, a gente viu o contrário. Tá? Não é uma crítica aos nossos líderes da nossa denominação, é da igreja evangélica de um modo geral.
Jesus nos enviou da mesma forma como foi enviado. Foi isso que ele falou aqui em João capítulo 20 e 21. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quer dizer, do mesmo modo. Então, se Jesus veio salvar o mundo e veio pregar em todos os lugares, ensinando e pregando, curando, ele, da mesma forma como ele veio, ele também nos envia. E Jesus fez isso, irmãos, ainda estando na terra. Ainda estando na terra, ele tanto enviou os 12 como também enviou os 70, tá? Tem aqui as passagens bíblicas que ele enviou os 12, a mais completa é Mateus capítulo 10, tem muitos ensinamentos ali sobre o futuro da igreja, e também ele enviou os 70 em Lucas 10. Essas passagens indicam o treinamento de Jesus com eles. E é interessante, né, que Jesus, ele primeiro chamou com o objetivo de enviar, tanto é que quando ele chama Pedro, ele fala, vem, segue-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então Jesus já chama Pedro para ser pescador de homem. O chamado é sempre um chamado para frutificar, nunca é um chamado para ser estéril. Depois ele capacitou. Como é que ele capacitou? Capacitação natural, ensinou, mostrou e treinou. Qual é o treinamento de Jesus? Ele enviava, dando instruções e depois obtinha relatório. E aí, como é que foi? Então, ensino, que é a teoria, mostrar na prática, para mostrar na prática tem que ter discipulado, tem que andar junto, e por fim, treinamento. Foi esse o método de Jesus. Depois ele também capacitou de modo sobrenatural, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, né? O que está escrito em Lucas 24. Então, quando eles ficaram em Jerusalém e receberam o Espírito Santo, eles foram revestidos de poder. Isso foi tão extraordinário que depois que eles foram revestidos de poder, eles começaram uma obra extraordinária, conforme a gente lê em Atos a partir do capítulo 2. E por fim, Jesus os enviou para pregar, para discipular e para testemunhar. Vamos falar aqui sobre o envio. Os 3 ides. Marcos, Mateus e Atos, que é Lucas também, né? Sabe que Atos é a continuação do Evangelho de Lucas. Em 3 vezes diferentes, Jesus falou para pregar, Jesus falou para fazer discípulo, tá? E Jesus também falou para ser testemunha. Como eu já falei esse tema algumas outras vezes em trimestres passados, eu não vou desenvolver. Só quero que você saiba que pregar é uma coisa, fazer discípulo é outra. Tá? Fazer discípulo é fazer imitador. É ensinar a guardar tudo que Jesus falou e mostrar na prática. É mostrar na teoria, que é ensinando verbalmente, e mostrar na prática, que é mostrando, que é caminhando junto e andando junto. Tá bom? E por fim, ser testemunha é tanto do que Deus fez na nossa vida, como também ser um mártir, tá? Um imitador de Jesus no sentido mais literal da expressão. Jesus não veio morrer? Então, é morrer se for necessário, que a palavra testemunha no grego significa mártir. Depois vem, como eu disse para vocês, a diferença, né? Pregação gera fé, onde está escrito que a fé vem pelo ouvir pela palavra, mas como ouvirão se não há quem pregue? O discipulado gera imitação e o testemunho gera credibilidade. Não vou desenvolver esse assunto, tem bastante coisa para falar sobre isso, mas já falei o suficiente, tendo visto que outros trimestres já mencionamos esse tema. Depois vamos para o ID, tá? ID, por todo mundo, pregai o evangelho. O ID, irmãos, primeira coisa que você precisa saber é que o ID é ir até quem não conhece Jesus, tá? Então é você sair do lugar. Não é ficar esperando a pessoa vir. Não é montar uma igreja linda, legal, descolada e esperar as pessoas chegarem. Não. O ID é você ir até quem não tem Jesus. Tá? Por quê? Porque quando você vai até essa pessoa, você a livra da condenação. Quem não crê será condenado. Isso é uma sentença que já está proclamada. É por isso que João fala, quem não crê já está condenado. Quando você vai, você livra a pessoa da cegueira espiritual. Paulo fala sobre isso. Se o meu evangelho ainda está encoberto para aqueles que o Deus desse século cegou. Então tem muitos que estão cegos pelo Deus desse século. Então quando você vai até essa pessoa, você está resgatando ela da cegueira espiritual. E por fim, você auxilia ela a desfrutar das bênçãos do reino, porque já existem bênçãos do reino de Deus para hoje. Transformação de vida, transformação de mente, restauração de sonhos. Tem tantas coisas maravilhosas, irmãos, que acontece com a vida de uma pessoa depois que ela se converte, libertação de vício, libertação de ciúmes, libertação de sentimentos mesquinhos, de amarguras, de ressentimentos. É tanta coisa maravilhosa que acontece quando a pessoa encontra com Jesus, que quando a gente não prega, a gente está deixando essa pessoa continuar vivendo sem desfrutar de tudo isso que é tão maravilhoso no Evangelho. Segundo lugar, além de ser uma prova de amor para as pessoas que não têm,
que nunca tiveram esse encontro com o Senhor, também é uma ordem, irmãos. O ID é um ato de amor, livra as pessoas da condenação eterna, livra as pessoas da cegueira espiritual, dá para elas acesso a tudo que existe maravilhoso em servir a Cristo, mas também é uma ordem, é uma obrigação. Então, se você não faz por amor, faça por obediência. E é uma ordem, irmãos, que tem consequências. A Bíblia diz, lá em Ezequiel capítulo 3 e no 33, que se o atalaia, ele vendo o inimigo, ele não anunciar, o sangue daquelas pessoas serão cobradas das mãos dele. Mas se ele anunciar e as pessoas continuarem dispersas, sem percepção de que o inimigo está chegando, aí o problema é delas. O sangue não vai ser cobrado do atalaia. E quando Paulo prega o evangelho, ele diz, olha só, já preguei para vocês, tá? As minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Por quê, irmãos? Porque quando a gente pode pregar e não prega, a gente está sendo omisso. E quem pode fazer o bem e não faz, comete pecado. O sangue daquelas pessoas vão ser requerido das nossas mãos. Uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor, faz muito tempo isso, ele falou que tinha uma irmã na Argentina que, quando ela era jovem, ela recebeu o chamado missionário e ela disse para Deus que estava muito nova, que ela queria casar e que tinha que esperar mais um pouco para ela aceitar o chamado. Então ela casou, depois ela teve filhos, e aí quando ela estava já com filhos, ela recebeu o chamado missionário novamente e ela falou para Deus, mas Deus, meus filhos ainda são muito pequenos, eu quero criá-los primeiro. Depois os filhos cresceram e os netos nasceram e ela ouviu o chamado missionário mais uma vez e ela disse a mesma coisa, Senhor, eu estou ajudando meus filhos agora a criar meus netos. Enquanto eles são pequenininhos, eu não tenho como ir, mas eu vou. E quando ela já ficou bem idosa, sem força nenhuma, o Espírito Santo falou para ela que centenas de pessoas morreram sem Cristo por causa da desobediência dela e que o sangue dessas pessoas seria cobrado da mão dela. Eu não conheço essa história pessoalmente, eu nunca li em livro nenhum, mas eu ouvi numa pregação de um missionário. E eu achei muito impactante. E eu não sei a que grau de confiabilidade tem esse testemunho, né? Se foi exatamente assim que aconteceu, porque eu não conheço a história. Mas eu sei que o testemunho é totalmente compatível com o que está escrito aqui em Ezequiel e com a forma como Paulo se manifestava quando ele acabava de pregar em um lugar. Que o vosso sangue não será cobrado das minhas mãos. As minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Ou seja, eu fiz minha parte. Outra coisa é por todo o mundo, eu já falei isso. O por todo o mundo é tanto em Jerusalém, como também na Judéia, Samaria, até os confins da terra. A gente tem que evitar dois erros, irmãos. O erro de só falar de missões transculturais, e aí tem gente que não evangeliza nem quem está em volta, né? Mas vive falando de missão na África, na Ásia, na China, em um monte de lugar, mas não sai na rua dele para pregar. E o contrário também. Pessoas que ficam só reclamando. Ah, para que falar de missão no Nordeste, se tem aqui favela aqui perto da gente, se tem comunidade aqui perto, só quer pregar longe. E aí, irmãos, os dois extremos estão errados. Os dois extremos estão errados. E eu vou dizer para você, pastor, que gosta de criticar os teus líderes de missões porque eles ficam enfatizando missões transculturais, eu quero te dizer uma coisa. O grande, o extraordinário, ele inspira o ordinário. Às vezes você precisa falar das grandes viagens, dos grandes projetos, para entusiasmar as pessoas para fazer o dia a dia. É quando você fala de coisas grandes que Deus está fazendo, que as pessoas se motivam para fazer as simples. A gente é da fé da esperança, a gente é da fé do sobrenatural, a gente é da fé do extraordinário. A gente é movido, nossa motivação vem daí. Então não impeça os seus obreiros de ficar enfatizando, falando de missões transculturais, porque vai que ele consegue inspirar um jovenzinho ali da tua igreja a se entregar ao chamado missionário e essa pessoa vai ganhar tantas e tantas vidas para Jesus num lugar em que você jamais seria capaz de chegar. Então não vamos cair nos extremos, irmãos, tá? É tanto quanto, tá? É tanto quanto. Nem só lá, nem só aqui, tá? Tem que ter uma visão global de pregação do evangelho. E depois, pregai. Eu já falei para vocês que pregar, discipular e testemunhar são coisas distintas. Só queria enfatizar que existe uma pregação com poder e existe uma pregação sem poder, né, irmão? Jesus falou para os discípulos, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Não começa a pregar sem ter unção, não, porque meras palavras convencem. O Espírito Santo, falando no coração, converte. Então, irmãos, a gente tem que buscar o poder, mas sabendo que os sinais, o extraordinário vai acontecer quando a gente vai.
tem que buscar se encher da unção, mas o extraordinário acontece quando a gente vai. E a importância da pregação. Como eu disse, fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra, como ouvirão sem há quem pregue. Aqui é um ponto que eu gostaria de destacar mais, o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O que Jesus pregava, irmãos? Lembra que a gente leu em João 20? Eu vos envio, assim como meu pai me enviou, eu estou enviando vocês também. Então, o que Jesus pregava quando ele estava aqui na terra? A Bíblia diz que quando ele iniciou seu ministério, ele proclamava que o reino de Deus é chegado e conclamava as pessoas para o arrependimento. Então é pregar o evangelho do reino e desafiar as pessoas a se arrependerem. Só que, o que é o reino de Deus? Se você não tem clareza acerca do que é o reino de Deus, como é que você vai pregar o evangelho do reino se você nem sabe o que é o reino? Então aqui é uma grande questão que você precisa estudar. Você precisa entender o que é o reino. O reino de Deus, irmãos, é a promessa do descendente de Davi reinando sobre Israel, governando sobre toda a terra, junto com os santos que ressuscitarão no dia que ele vier. Essa é a promessa do reino, onde Deus estabelecerá justiça, onde não haverá doença, não haverá enfermidade, não haverá dor. Essa é a promessa do reino, certo? E juntamente com essa promessa do reino, vem a promessa do rei, que é o Messias. Só que o Messias que vem em duas fases, que se manifesta em duas fases, em duas etapas. Na primeira, ele veio morrer no nosso lugar e ressuscitar e subir aos céus. Agora está à destra de Deus, mas ele vai voltar. E vai voltar para quê? Vai voltar para ressuscitar os seus santos e governar sobre a terra. Isso é o evangelho do reino. Essa é a síntese do evangelho do reino. O reino, o rei e a condição para entrar no reino, que é o arrependimento. Só que é o seguinte, é um arrependimento que envolve cruz e senhorio de Cristo. É o me arrepender dos meus pecados, me arrepender da vida que eu levava e assumir uma nova vida, que é baseada na cruz. Por isso Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E a Bíblia não fala que aquele que confessar Jesus como Salvador será salvo. A Bíblia diz que aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. A confissão como Salvador é invenção nossa. A confissão da Bíblia é confessar como Senhor, como dono, como cúrios. O problema é que você oferecer a Jesus como Senhor parece que não é algo muito palatável para as pessoas. Não é uma oferta muito boa, não é um marketing muito bom. Você chamar as pessoas para elas se tornarem servas. É muito melhor você chamar as pessoas para elas serem salvas. E aí por isso ficou essa moda de pregar que as pessoas têm que aceitar Jesus como Salvador. E se você for aí fora, irmãos, e falar com todo tipo de ímpio, se for num presídio agora e perguntar se as pessoas acham que merece ir pro céu, 90% vai dizer que merece, porque já está pagando pela pena. Todo mundo acha que merece o céu, irmãos. Todo mundo quer Jesus como Salvador. Só que a Bíblia diz que aquele que confessar Jesus como Senhor, como Rei, como dono, será salvo. Então esse é o evangelho do reino. Só que hoje em dia a gente tem substitutos. Como nós vivemos numa sociedade muito individualista, tudo é em função do eu, por isso que é iPhone, o I em inglês é o eu. iPhone, iPad, é tudo centrado no ego humano. O ser humano se colocou no centro do universo. Tudo gira em torno dele. Aí a teologia acaba se adaptando. E aí a gente vê surgir teologias da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade, irmãos? Irmão, quase tudo que a teologia da prosperidade não bizarra, que tem umas que são bizarras, os segmentos da teologia da prosperidade são bizarros. Mas a teologia da prosperidade regular, ela é bíblica. O problema da teologia da prosperidade é muito mais de ênfase do que de conteúdo. Por exemplo, a teologia da prosperidade fala muito sobre bênção, sobre vitória, sobre cura. E tudo isso está na Bíblia. Só que com um problema. O problema é que tem cruz. O problema é que tem negue-se a si mesmo. O problema é que se vocês querem as bênçãos do reino para essa vida, vocês vão ganhar 100 vezes mais tudo que vocês fizerem para Deus. Tanto na vinda vindoura, como na presente com tribulações. Então você vai ganhar a sua recompensa hoje? Pode ser, mas com tribulações. Com tribulações. Então a gente tem que oferecer o evangelho integral. Mas a teologia da prosperidade, ela só enfatiza a parte que agrada o homem. A parte que desagrada, ela é oculta. Então é principalmente um problema de ênfase exagerada em alguns temas que não são centrais no evangelho. Depois você tem a teologia do coaching. Teologia do coaching, irmãos, ela também
é muito positiva, ela só tem um problema de ênfase. Qual é? Eu acho a teologia do coach ainda mais útil para a igreja do que a teologia da prosperidade. Não que ela seja útil, eu vou explicar, tá? Eu vou explicar. O que eu vejo aqueles pastores que a gente chama hoje de pastores da teologia do coach. E aqui eu não estou falando dos mais exagerados não, tá? Estou falando dos mais famosos. Eu vejo que eles falam muito acerca de como você pode mudar de vida, melhorar de vida, seguindo os princípios da palavra de Deus. E eles conseguem trazer muito exemplo prático, muita aplicação prática para a Bíblia para melhorar a sua vida. Por exemplo, como é que você melhora a sua vida financeira? Como é que você prospera? É impossível prosperar se você não consegue juntar dinheiro. Então eles ensinam o princípio José. Guarde 20% de tudo que você ganha, invista esse valor, porque lá na frente você vai ter uma reserva de emergência, lá em frente você vai ter o dinheiro trabalhando para você, lá na frente você vai ter tranquilidade, porque se vier uma crise, você ficar desempregado ou acontecer algum outro problema, você vai ter aonde se socorrer. Então, vem a teologia do coach e dá várias dicas práticas de como você melhorar a sua vida a partir de princípios da palavra. Mas qual é o problema de essência da teologia do coach? É a mesma da teologia da prosperidade. É o homem no centro e uma ênfase exagerada em alguns aspectos da Bíblia, sem se preocupar em reforçar os pontos mais importantes do evangelho. Então, pouco falam sobre a morte substitutiva, pouco falam sobre a ressurreição, pouco falam sobre a era vindoura, pouco falam sobre quase todos os assuntos centrais. Ficam mais falando acerca de como você pode melhorar de vida a partir das escrituras. Então, a teologia da prosperidade ela não é de você jogar fora tudo que ela diz. A teologia do culto não é também de você jogar fora tudo que ela diz. Você tem que abandonar a mentalidade da teologia da prosperidade, que dá ênfase nas coisas erradas, e você tem que abandonar a teologia do coach, que dá ênfase nas coisas erradas. Certo? Tô falando de ênfase, é um problema mais de ênfase, tá? E aí eu coloquei 3 características das duas teologias, que são os atuais substitutos do verdadeiro evangelho. Hoje, se você olhar os pregadores, dentro das Assembleias de Deus, tá? Isso entrou dentro da Assembleia de Deus. Se você olhar as pregações, observa as pregações, você vai ver que quase todas são sobre bênção, vitória. Normalmente o pregador ele lê um texto bíblico que fala sobre algum milagre de Jesus ou algum milagre lá relacionado a Elias, a Eliseu, a Moisés. Ele pega algum milagre e fica pregando sobre aquela história daquele milagre. É basicamente isso hoje os pregadores pentecostais, irmãos. É sempre sobre uma história, raramente são sobre as cartas do Novo Testamento, raramente são sobre ensinos de Jesus, quase sempre são sobre histórias, o que não tem problema, desde que você também pregue as outras coisas, né? Só que normalmente é sobre uma história que normalmente está relacionada a algum triunfo. Ou no meio mais raiz, é aquelas pancadas de santidade, né? E só fala disso também e se prende a esse assunto sem ser mais global. Então, marcas da teologia da prosperidade e do coach. Primeiro, ausência de cruz. Não explica para as pessoas que para ser seguidor de Jesus tem que tomar uma cruz, tem que se negar. ênfases equivocadas, acabei de mencionar. Teologia da prosperidade na bênção, vitória, cura. Teologia do coach é como que o ser humano pode ser protagonista da sua história, como é que ele pode mudar a sua própria vida para melhor. E o centralismo no eu, né? Como eu já tinha mencionado. E eu gosto muito de relembrar uma coisa que o pastor Paul Washer fala. Ele diz que quem vem a Cristo pelos motivos errados não permanece, ou não prevalece, não consegue ficar em Cristo. É como se ele tivesse sido vítima de uma propaganda enganosa. Tá? Então a pregação falsa gera conversão falsa. Então, irmão, não adianta você querer tornar o evangelho mais palatável tirando a substância do evangelho. E aí vem uma afirmação para você também passar para sua classe. Confie na semente. Paulo disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é o poder de Deus. Eu já tive essa experiência, irmão, de pregar só o evangelho da cruz, a teologia da graça. Falar sobre o plano da salvação. Acabei de pregar 10 pessoas para Jesus. Um culto normal. O que é isso? É o poder de Deus revelado através do evangelho. Se você assistir às pregações do Billy Graham, é basicamente a mesma coisa. É o sacrifício substitutivo de Cristo. É Cristo morreu na cruz no nosso lugar, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era basicamente sobre isso que Billy Graham pregava, e quando ele fazia o apelo, milhares de pessoas se convertiam. Então, irmãos, confie na semente, não queira dourar a pílula. Confie na semente. Você vê muito ar livre, pessoas pregando no ar livre, as pessoas gastam
Mesma coisa, vai pregar em Moisés, vai pregar em Elias, vai pregar em Josué. Fala de um monte de assuntos, esquece um principal. Quando você quer ganhar novos convertidos, irmão, você tem que jogar a semente certa neles, que é o evangelho. Pregue o evangelho. Quer ganhar almas? Pregue o evangelho. Não questione a semente, que é a palavra, no caso aqui a palavra do evangelho, por causa do terreno. Outra dica. Às vezes você prega, ninguém se converte. E você pensa que você tem que melhorar a sua pregação mudando o conteúdo do evangelho. Não. Não é porque tem terras ruins, como na parábola do semeador, que a semente deixou de ser boa. Confie na semente. Depois, pregar a palavra em tempo e a fora de tempo. Ou seja, o tempo todo. Paulo escreve para Timóteo dizendo isso. Timóteo, meu filho, pregues a palavra, inste a tempo e a fora de tempo. Aí aqui no 5. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze as obras de um evangelista. Interessante, né, irmãos? Paulo está preso, prestes a morrer, dizendo que todos o abandonaram, e ele manda uma carta para a pessoa que ele mais amava na terra e dizia: vem sofrer comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Vem ser participante das minhas aflições. Quer dizer, sofre comigo. Rapaz, o evangelho é muito doido mesmo, né? Porque o cara tá sofrendo, todos o deixaram e tá triste, e tá convidando a pessoa que ele mais ama a sofrer junto com ele. Por que Paulo fez isso, irmão? Isso é masoquismo? Não, irmãos. É porque dentro da experiência extraordinária de viver com Cristo, sofrer não é só sofrer. Aí tá o grande diferencial. Sofrer não é só sofrer. Como assim, Jefferson? Explica melhor. Com Cristo, você sofre, porém você não sofre sozinho. A presença dele se revela no teu sofrimento. A graça dele se manifesta no teu sofrimento. O poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E por causa disso, Paulo diz assim: então me alegrarei nas tribulações, nas aflições, nas minhas fraquezas, porque quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então não é porque eu estou mal, não é porque eu estou sofrendo, que eu só estou sofrendo. Olha Paulo e Silas na prisão. Por que você acha que eles estavam cantando meia-noite? O que você acha depois de apedrejar, depois de naufrágio, depois de nudez, depois de fome, depois de tudo que Paulo viveu, ele continuou pregando. Inclusive foi para Jerusalém sabendo que seria preso. Por que as pessoas, por que ele era tão obstinado pregando o evangelho? Por que Pedro, João, os outros discípulos, aqueles que viram Jesus, eram tão obstinados em pregar o evangelho, irmãos? Mesmo debaixo de perseguição. Olha, João, irmãos, continuou no evangelho até a velhice. Sendo que o irmão dele foi assassinado por Herodes, ele poderia ter alargado tudo. Ele poderia ter questionado: por que isso está acontecendo comigo? Eu só prego Jesus. Meu irmão é morto por pregar Jesus também. Em vez de ficar questionando, irmãos, ele continuou pregando e era um dos colunas da igreja. Quer dizer, nem a morte dentro da sua casa, dentro da sua família, foi suficiente para fazê-lo, para demovê-lo do seu propósito. Nem isso foi suficiente para demovê-lo do seu propósito. Então, pregue, Timóteo, a tempo e a fora de tempo. Qualquer oportunidade que você tiver, pregue. Aí vem também: não espere por circunstâncias favoráveis. Vem aqui Eclesiastes 11:6, ó: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Aqui o texto não está falando de pregar o evangelho, tá, irmão? Está falando de trabalho. Meu irmão, investe, continua investindo. Porque tu não sabe de onde vai sair teu retorno, tá? Principalmente aí quem for autônomo. Mas esse texto também se aplica ao evangelho. Prega aqui, prega ali, prega acolá, porque tu não sabe qual coração é a terra boa. De repente tu tá evangelizando o próximo Billy Graham, de repente tu tá evangelizando o próximo John Wesley, o próximo John Walterfield. De repente você tá evangelizando o próximo John Finney. Então, queridos, invista a tempo e a fora de tempo a palavra na vida das pessoas. Como Jesus disse, ó: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto você tem tempo, enquanto você tem oportunidade, pregue a palavra. Pregue a palavra. Não espere circunstâncias favoráveis, como está lá em Eclesiastes 11:4. Quem fica observando o tempo nunca semeará. Por quê? Porque você sempre vai achar que é melhor esperar mais um pouco, porque vai ventar, vai chover, vai ficar seco,
Você sempre vai ter um motivo para não falar, irmãos. É assim com investimentos e é assim também com a pregação do evangelho. E olha que interessante como é que a igreja vivia essa visão. A Bíblia diz que quando Paulo assolava a igreja, muitos fugiram. E aonde eles chegavam, dispersos, eles pregavam a palavra. Então a palavra do evangelho se espalhou por vários lugares depois da perseguição. Em vez da perseguição fazer a igreja estacionar, que é o que acontece normalmente, né? Você tem um grupo político, ele é muito perseguido, ele acaba. As pessoas desistem. Aqui não. Aqui, quanto mais perseguia, mais eles pregavam, mais o evangelho se espalhava. Por quê? Porque eles não esperavam circunstâncias favoráveis. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é: a boca fala, o coração está cheio. Seja cada vez mais cheio do evangelho, cada vez mais cheio de Deus. Quanto mais cheio você for de Deus e do evangelho, mais você vai pregar espontaneamente, menos você precisar de esforço. Eu lembro que quando eu estudava no colégio, no Cefet aqui do Rio, eu ia para o colégio de trem, e era 1h30 de trem, 1h40, demorava. E eu lembro que eu ficava muito entediado. No início eu ficava sentadinho no meu banco, e depois, adolescente, responsável, comecei a ficar na porta do trem. Na época o trem ia com a porta aberta. E eu começava ali por perto, que tinha aquele ventinho, tu ia vendo a paisagem, a viagem passava muito mais rápido. Claro que era extremamente perigoso, era absolutamente errado. Eu não tô aqui para passar pano por meus erros do passado, não. No entanto, eu fui me acostumando, daqui a pouco tava eu na porta do trem, como os outros, os mais velhos, né? Tava ali na porta do trem como qualquer outro. Um belo dia, um irmão viu, um irmão da igreja, me viu lá na porta do trem e contou pro meu pai. Eu não o vi, mas ele me viu. E meu pai me deu um sermão, irmão, um sermão. Acho que ele ficou falando 1h, 1h30. Mas me deu um sermão que eu falei, meu Deus do céu, eu nunca mais quero ouvir um sermão desse. E aí parei de sentar na porta do trem. Só que era um tédio ficar sentado, 1h30. Imagina, adolescente cheio de energia e eu sentado ali. E eu não. Meus pais foram criados na roça, né? Não tinha muito livro lá em casa. Então eu comecei a levar a Bíblia para ler no trem. E aí, meu irmão, foi batata. Eu ia lendo, voltava lendo. A boca fala e o coração tá cheio. Não demorou muito. Quando começava a conversar com os amigos, a gente ficava falando de festa, de menina, ficava falando de só uma coisa que não edifica. Começamos a falar de Bíblia. Então, toda vez que a gente se juntava, toma ali Bíblia, 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 sempre contando uma história nova. E tinha pessoas que nem eram, nem, assim, não tinham contato com a igreja, com o evangelho. E eu lembro que, às vezes, quando a gente se juntava, cara, aí, continua contando aquela história que você estava falando ontem. Por quê, irmãos? Porque é alimento. A palavra é alimento. A Bíblia fala que nos últimos dias os homens não terão fome, sede de água nem fome de pão, mas eles terão fome e sede da palavra de Deus. Ela é alimento. Ela é alimento. Então, quando eu comecei a falar, as pessoas, quando eu parava de falar, as pessoas pediam para eu continuar. E eu lembro que não teve uma intencionalidade, quero pregar para eles, é só porque a boca estava cheia. Era só porque a boca estava cheia. E aí, irmãos, tem alguém que prega a tempo e a fora de tempo, que, como diz Paulo, faz a obra de um evangelista, meu pai. Eu lembro que desde criança, irmão, aonde a gente parava, meu pai ia botar carro, evangelizava o frentista. Parava na fila de qualquer coisa, de uma birosca para tomar um refrigerante, pregava pro dono do bar. Parava na fila do banco, pregava para quem estava na fila. Aonde meu pai ia, pregava o evangelho. E por causa disso, por causa desse coração dele, ele já fundou pelo menos aí 6 congregações. 3 dentro do Ministério de Madureira e 3 agora como Ministério Independente. Mas por quê? Por causa dessa fome, dessa sede de pregar, e pregava em todo canto. Eu não sou assim, mas eu preciso me tornar, né? Porque faze a obra de um evangelista. Então tem gente que já é evangelista. Evangelista é um dom ministerial. Mas até quem não é, tem que se empenhar para fazer a obra de um evangelista. Então, usa um evangelista que você tem em mente, alguém que prega a tempo e a fora de tempo, e usa ele como modelo. Então, nesse aspecto, meu modelo é o meu pai. Prega em tudo quanto é canto. Aonde para? Agora ele está na viagem missionária, lá no sertão do Ceará. Abriu 2 congregações lá. Por quê? Por causa dessa fome e dessa sede de pregar o evangelho. Depois, recomendo muito que vocês leiam o livro Contrabandista de Deus, maravilhoso, da editora Betânia, que fala a história do irmão André, que pregou na antiga União Soviética, na época do regime socialista, que era proibido pregar lá, e quantos milagres extraordinários ele viveu pregando o evangelho, sem esperar circunstâncias favoráveis, a tempo e a fora de tempo. E foi esse ministério do irmão André que deu origem para Portas Abertas, que hoje, sem sombra de dúvida, é o ministério que mais influencia as igrejas do Brasil e do mundo
acerca da obra missionária transcultural. Então, se tiverem oportunidade, leiam, comprem, leiam esse livro. Depois vem um texto, né, para a gente finalizar. Quem ganha alma, sábio é. E aí, irmãos, eu tenho um problema, tá? O bispo utilizou como referência um texto de Provérbios 11:30, que diz exatamente isso, ó. O fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Irmãos, esse texto, ele não pode ser interpretado... em primeiro lugar, você tem que interpretar uma poesia ou um texto de sabedoria como um texto de sabedoria. O que é um texto de sabedoria? É um texto que dá conselhos práticos. Para Salomão, se foi Salomão que escreveu essa parte aqui, porque tem alguns versículos de Provérbios que não foi Salomão e eu nem sempre lembro. Se foi Salomão que escreveu aqui dando um conselho prático, para ele ganhar alma é totalmente diferente do que a gente entende hoje por ganhar alma, tá? É por isso que eu prefiro a tradução da Bíblia de Jerusalém e até mesmo da nova tradução na linguagem de hoje. Olha como é que está escrito aqui, ó. O fruto do justo é árvore de vida. Olha como é que está na nova linguagem de hoje. Uma pessoa correta, que é o justo, traz bênçãos para a vida dos outros. A árvore de vida aqui é nesse sentido, de você ser bênção para quem está em volta. Tá? É esse sentido aí de como o fruto do justo, ele é uma árvore de vida para quem está em volta. Em segundo lugar, o que ganha almas, sábio é, seria melhor interpretado, o sábio conquista as pessoas. Ganhar alma aí é conquistar, tá? Não é pregar e a pessoa se converter. Não tinha nem como Salomão falar sobre conversão no sentido que a gente entende hoje. Não tinha nem como, não tinha base nenhuma. Isso aqui não é um texto profético, não está falando do futuro da igreja, tá bom? Então aqui o sentido maior é quem aumenta o número de amigos é sábio, ou seja, quem conquista almas, quem conquista outras pessoas é sábio, tá bom? É mais nesse sentido, tá? Então, vamos dar uma colher de chá, porque o bispo seguiu o texto bíblico, conforme está escrito na Bíblia do Culto, na nossa tradução João Ferreira de Almeida, versão revista corrigida, e é natural, irmãos, que a gente não faça comparação de textos sempre, né? Até porque são dezenas e dezenas, até mesmo centenas de textos bíblicos citados ao longo de 13 lições. Então a gente dá essa colherzinha de chá, não tem problema nenhum. Do B, o conformismo e como os países deixam de ser cristãos. Irmãos, a gente não pode se conformar com o que a gente já alcançou em relação ao reino de Deus. Por quê? Porque a cada nova geração demanda uma nova evangelização. A igreja jamais pode deixar de pregar o evangelho. E aonde a igreja se acomodou, o evangelho morreu. Lembre-se que as 7 igrejas da Ásia estão lá na Turquia, a atual Turquia. E hoje a Turquia é um país islâmico. Se você lembrar das igrejas que Paulo fundou ali na Grécia, quase todas já não existem mais. A Europa foi o continente cristão. Hoje a Europa é um continente secularista. Então, na Coreia do Sul, a geração nova praticamente não se converteu, sendo que lá teve um dos maiores avivamentos de conversão da era recente, com as maiores igrejas do mundo. Então, queridos, nós precisamos ter isso em mente, que a gente não pode se conformar. A gente sempre tem que pensar que o reino de Deus ele tem que expandir, ele tem que crescer, a gente sempre tem que pregar mais e mais e mais. É claro que, dependendo do grau de evangelização que já ocorreu numa determinada nação, aí a ênfase tem que ser menos na pregação e mais no discipulado, que é o caso do Brasil. O Brasil está evangelizado. O Brasil tem que falar mais em discipulado do que em evangelismo. No entanto, ainda tem as missões transculturais, ainda existem a janela 10x40, existem diversos países no mundo que não têm o evangelho. Tá? Então a igreja tem que sempre pensar em crescer, em avançar, em alcançar cada vez mais vidas. E lembrar que todo trabalhador é fundamental. A gente nunca pode contar com porque os outros estão fazendo, porque o próprio Jesus disse que a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então, toda a mão de obra é fundamental nessa obra. Tá? Depois, os campos estão brancos. Aqui é outro texto que Jesus fala, lá no Evangelho de João, para a gente olhar a terra e ver que os campos estão brancos, a colheita está pronta. Tem gente, irmão, que está pronta para ser salva. Pronta. Eu lembro que quando minha família veio do bairro de São João de Meriti, da cidade, do município, né, de São João de Meriti, veio morar no Rio de Janeiro, no bairro de Santa Cruz. Quando nós chegamos aqui, eu tinha de 6 a 7 anos de idade, meu pai
tinha aceitado Jesus lá em São João, mas não tinha firmado. E quando chegamos aqui, uma vizinha, assim que a gente veio morar aqui, nos convidou para ir para o culto, evangelizou minha família. E foi meu pai e minha mãe, levou a gente também para uma consagração na Assembleia de Deus de Areia Branca, que é onde eu congrego até hoje. E lá, em Areia Branca, nós participamos de uma consagração, foi até o sábado, o dia todo. E a partir disso, meu pai se firmou nos caminhos do Senhor e toda a minha família se converteu e quase todos os meus tios se converteram. E hoje toda a minha família está aos pés do Senhor, servindo ao Senhor. E eu sou muito grato para essa irmã Célia, o nome dela, que levou a minha família para dar os primeiros passos. Muito grato. Uma atitude dela gerou um grande evangelista, que foi meu pai, que deu tantas e tantas almas para Jesus depois disso. Eu também e minha família, de um modo geral, já ganhamos tantas e tantas vidas para Jesus. Tudo começando a partir de uma serva do Senhor que decidiu convidar um vizinho que estava recém-chegado no bairro para visitar a sua igreja. Então, a atitude dela vai ser contabilizada. Parece simples, mas vai ser contabilizada. Inclusive, eu tinha uma gratidão tão grande por essa irmã que há anos atrás, né, eu comprei um carro novo e eu não tinha vendido o meu velho. Estava com o meu velho e ela passou e falou: ô, Jefinho, fiquei sabendo que você está com um carro novo, você não quer vender esse seu carro, não? Era um Corsa, aquele Classic, sedã. E ela perguntou se eu queria vender. Eu não estava com plano de vender naquele momento, né? Mas, enfim. Também não fazia questão de ficar com o carro. Aí quando ela falou, irmãos, eu pensei, rapaz, o que ela quiser pagar nesse carro eu dou. Aí ela perguntou, quanto é que você vende esse carro? Eu falei, vende, irmã. Ela falou, mas felizmente, meu filho, não tem como pagar muito e tal. Eu falei, irmã, paga quanto a senhora puder. Quanto a senhora puder e não for ficar apertada. E aí, irmãos, ela me deu uma entrada pequenininha lá e depois vinha me pagar 200 e pouquinho todo mês. Só que eu nem contava com aquele dinheiro, porque no meu coração eu já tinha uma frase pronta na ponta da língua. Se um dia ela falar para mim que está sem condições de pagar, eu vou imediatamente perdoá-la da dívida e falar, irmã, tá pago. Na verdade, eu fiz dessa maneira para a irmã, mas se eu tivesse que dar de graça, eu teria dado. Tamanha gratidão do meu coração, porque toda a minha casa hoje desfruta das bênçãos do reino de Deus por causa de uma sementinha que a senhora lançou há muitos anos atrás. Então, eu sou muito grato a Deus pela irmã Célia, porque ela se deixou ser levada pelo ID de Jesus para pregar o evangelho. E por causa dessa atitude dela, hoje toda a nossa família serve ao Senhor. E hoje até os netos agora servem ao Senhor, não é verdade? Minhas filhas, meus sobrinhos, todos estão sendo criados nos caminhos do Senhor por causa de uma atitude de uma serva de Deus. Eu coloquei aqui também algumas dicas como você pode evangelizar, como você pode levar a palavra, cumprir o ID, tá bom? Eu só vou reforçar a coletiva porque eu já gastei bastante tempo. Na verdade, irmãos, eu coloquei aqui as dicas, tá? Outro dia eu falo sobre isso com vocês. Já falei bastante. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Desafiem a classe de vocês. Desafiem a classe de vocês. Desafiem os seus alunos a praticarem alguma atitude na próxima semana acerca do ID, relacionada ao ID, tá bom? Que Deus possa usá-los poderosamente, que vocês possam ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Forte abraço.